brasileiros. Claro que não. Mas entrando primeiro na parte de economia, para depois discutir outros assuntos. Eu estava olhando uns dados aqui que o Eduardo levantou para gente sobre o agronegócio. Então já citei que em 2020 ele foi responsável por 26,6% do PIB. Em 2019 era 20,5%, então um crescimento muito grande de um ano para o outro. E o mais interessante é que em 1970, para quem pensar, o Brasil sempre teve essa vocação agro. O agronegócio era 7,5% do PIB, então ele foi aumentando de participação ao longo do tempo. Hoje nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Soja, nós somos o principal exportador. Carne bovina, somos o segundo. A gente perde para os americanos, pelo que eu estou vendo aqui. Milho, nós somos o terceiro lugar do agronegócio. Frango, nós somos o terceiro maior produtor mundial. Caramba. Açúcar, maior produtor e exportador. Papel e celulose, segundo maior produtor. Café, maior produtor e exportador. Então o agronegócio ele tem muito destaque aqui no Brasil. Por que você acha que, apesar de todo esse protagonismo, está crescendo aí uma visão negativa quanto ao setor? Quais são os fatores por trás disso? Essa era a minha grande pergunta, meu grande questionamento, por que isso acontecia de fato, né? E aí eu fui convidada para ser assessora de comunicação da Confederação da Agricultura do Brasil e da Pecuária em Brasília. Então eu larguei a fazenda, fui morar numa kitnet em Brasília. Então a pessoa surtou, enlouqueci, tive crise de pânico, um monte de coisa, mas valeu a pena. Porque daí, de fato, eu consegui ver o agro de uma maneira nacional, de uma maneira ampla, e eu consegui ter noção do tamanho do nosso país. Eu acho que muitas pessoas que criticam o agro não têm noção do tamanho do nosso país e do desafio que é produzir aqui. Tu falou que nos anos 70 o Brasil ele passou de importador para exportador muito rápido. Né? E foi graças à implementação de tecnologia, inovação. A gente tem um agrônomo indicado para o Prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulinelli, que ele fez essa revolução. Fundação da Embrapa. Pro Nobel da Paz? Nobel da Paz. Olha, que um agrônomo brasileiro, ninguém fala isso. Ninguém fala isso, que loucura. Então, e assim, e as pessoas escutam outras personalidades, e aí eu venho porque que eu acho que o agro se tornou um vilão, porque ficou muito uma questão de ideologia, né? Ideologia, ativismo. Então, muitas pessoas consideradas imagens, figuras importantes no Brasil. E eu vou ter que citar a Anitta, porque vocês vão entender o porquê disso, mas falou muito mal do agro e ela tem mais de 55 milhões de seguidores. É uma responsabilidade gigantesca. E vocês têm muitos seguidores, sabem a responsabilidade que é dar uma opinião sobre certo assunto. Então ela falou muito mal junto com a Luísa Mel, enfim, e aí foi juntando várias pessoas. E aí eu comecei a perceber, tá aí, tem uma geração ouvindo, porque hoje eles escutam muito mais um influenciador, um youtuber, Total. do que um técnico, do que um agrônomo, do que um pesquisador, do que um cientista. Então, eles se baseiam naquelas informações como verdade absoluta. E aí é difícil a gente mudar esse viés. Tanto que eu viralizei na internet em 2019 com uma paródia. Olha só que loucura, eu não canto e nem danço, gente. Eu já tinha visto um vídeo seu antes de te seguir. Eu viralizei com uma paródia que a Anitta falou mal do agro. Eu disse, caramba, se a Anitta fala do agro e ela canta, eu que falo do agro e não canto, vou cantar. E aí eu cantei e eu nunca imaginei que fosse viralizar. Eu saí de 5 mil seguidores para 25 em 48 horas, tudo orgânico, Caramba. foi muito rápido. E eu disse, tá aí, o pessoal tá precisando de uma representatividade maior nas redes sociais, na comunicação. E aí comecei a gravar meus vídeos, comecei a dar minha opinião sobre assuntos polêmicos, e eu realmente comecei a ver essa desinformação que começa, Bruno, na base. Hoje tem escolas passando informações que as crianças, por exemplo, têm que parar de comer carne para salvar a Amazônia. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Não é só a mídia, é a escola também. E aí as pessoas têm isso na escola, chegam em casa, falam pros pais, pai, tu tá acabando com a Amazônia. Entendeu? Aí o pai fala, como assim tô acabando com a Amazônia? Você tá lá cuidando, fazendo uma pecuária sustentável, tentando investir em tecnologia, pagando a escola dos filhos com a pecuária, tem que escutar isso. Aí o filho vai pra rede social e enxerga pessoas que ele considera inteligentes, importantes, falando a mesma coisa, falando mal, batendo nessa tecla. Então é bem complexo, a gente tá lutando contra a maré aí. E são várias frentes, na verdade, né? Você falou isso sobre desmatamento, basicamente, né? Que o pessoal bate nessa tecla, fala que é ruim para o meio ambiente e para a saúde também. Eles falam como se fosse a maior verdade do mundo. Comer carne faz mal à saúde, comer carne vai te matar. E aí a gente tem vários documentários altamente enviesados, né? Veganos, vegetarianos, que não tem nenhum tipo de respaldo científico
falando coisas e as pessoas veem, pô, tá na TV, tá num documentário, e Se aí tá no elas Netflix, é verdade que os gladiadores só comiam vegetais. Exatamente, dieta dos gladiadores. Ai, E gente. vocês sabem que eu ouvi o último podcast de vocês falar do Bill Gates também. Microsoft. O Microsoft. Infelizmente. Confesso que eu dei bastante risada. Não Infelizmente, esse trecho o vídeo travou. Eu queria um Reels disso. Eu acho que você tem que botar um Mas Reels disso, vocês viu? viram e riram junto conosco. Depois você repete, amor, Microsoft, você é bom em repetir enfim. essas coisas. Mas o Bill Gates foi um cara que eu tretei. Óbvio que nunca chegou no Bill Gates, né, gente? Mas vamos lá. Se quiser, chega, eu falo com ele de vez em quando. Então tá, manda um direct lá, manda o meu Tá uma vídeo. rixa pessoal, Agora eu e aqui o Bill nos Gates. sócios. É uma Daniela. competição muito infantil que ele tem comigo, diga-se de passagem. Não tenho nada contra ele. É, Microsoft, né, gente? Mas foi muito bacana que eu gravei esse vídeo e uma galera pensou, cara, tu é louca? Tu tá falando do Bill Gates? Mas qual foi o que ele falou? Bill Gates se tornou vegano, né? A comida favorita dele a vida inteira foi hambúrguer. Eu não sei se ele é vegano ou vegetariano. Ele é vegano? Ele tá tentando se tornar vegano, assim. Ele falou que tá numa transição forte. Ah, já sei. Agora saquei o que é. Mas fala O pra Bill Gates audiência. também, curiosamente, ele se tornou um dos maiores donos de terra dos Estados Unidos. É isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Ele chegou, fez toda uma campanha contra o consumo da carne, para as pessoas consumirem mais carne de origem vegetal, né? E aí o que acontece? Ele é o maior dono de terras dos Estados Unidos, que investe em produção vegetal para a produção do hambúrguer vegetal. Ou seja, tem um puta interesse econômico dele em falar isso, em fazer isso. E as pessoas estavam, meu Deus, o Bill Gates parou de comer carne, eu vou parar também, porque ele é muito inteligente, porque ele é foda, eu quero ser também. Então, é umas coisas assim que, às vezes, eu digo pra galera, eu não tô falando pra vocês amarem o agro ou entenderem que ele é o herói, mas É só pensar um pouquinho. escutem, pensem, entendeu? Analisem a situação. Por que o Macron vai falar mal do agro brasileiro? Porque ele é um cavaleiro ambientalista, obviamente. É por isso, não é? Assim, Ou porque será a que gente- tem a ver com o fato de a França competir com a gente em exportações de soja, esse tipo Então, de coisa? Né? explica, porque de fato as pessoas não sabem. Então, por exemplo, a história do documentário lá dos gladiadores, né? A dieta dos gladiadores, que fala. E aí mostra vários fisiculturistas que se tornaram vegetarianos. Não ou era veganos. fisiculturista, acho que era um Tinha cara que alguns. competia a provas de força, o principal. Exato. Parecia o Wolverine. E aí falava, olha, esse cara, ele, né, primeiro, vamos deixar bem claro aqui, nenhum desses esportes e todos os esportes feitos em alta intensidade, né, para alta performance, não é saudável, ponto, né? Todos O atleta mesmo, de verdade, não é um cara saudável. Não é um cara saudável, então não Vai adianta no a gente limite, né? mirar lá e falar, olha, vamos ser igual esse cara aqui porque ele é atleta. Isso não é saudável para a saúde e eles sabem disso, né? Eles não estão querendo dizer o contrário. E outra coisa, é muito louco pensar nisso de força, né? Pô, o cara criou músculos, um monte de... Ele passou a vida inteira comendo proteína de alta qualidade, valor biológico, que é carne. Ou seja, ele construiu músculos, e eu falo muito isso porque eu falo de alimentação, falo de estilo de vida, e construir músculos é um negócio que demanda muito trabalho por muito tempo e vários fatores. Então, alimentação, sono, descanso, hidratação, blá, 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 hormônios. Então, o cara usou e ainda usa, provavelmente, hormônios anabólicos, o que faz com que ele não perca a massa magra dele. E aí, o cara passou a ser vegetariano ou vegano. E aí, ele fala assim, olha só, dá pra ser... E para fazer o que ele faz lá, né, que é a explosão de força de músculo, né, aquelas provas de homem mais forte do mundo. de Pega levantamento um caminhão de de peso, peso e puxa pneu, não sei o quê. especificamente, se o cara já tem o músculo, ele só precisa da energia. E para energia, qualquer coisa funciona, né? E os grãos, que é como a gente engorda o boi no final, é a melhor forma de você conseguir energia. Então, quando eu falo, infelizmente, né, os veganos, para conseguirem proteína e tal, e tem lá... Isso daí eu posso falar que por 2 horas, né? Tem os aminoácidos essenciais que você não consegue dos vegetais, apenas das proteínas animais. E para conseguir isso, você precisa de estudo, você precisa de suplementação, ou então você precisa de uma variedade muito grande de vegetais e uma mistura correta, numa proporção correta, para que você consiga alcançar isso. Então não é simples, não dá para você se tornar vegano hoje e falar assim... Pronto, vou ser saudável. Dá pra você ser saudável? Dá. Mas provavelmente você vai precisar de mais dinheiro, de mais estudo, de acompanhamento médico e etc. Exatamente.